orar. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra é colocada no nosso meio, e nós queremos pedir que o Senhor fale profundamente a cada um dos nossos corações, transformando as nossas vidas, trazendo consolo, trazendo a tua paz, e que possamos ser transformados, ó Pai, para termos santidade, para te honrarmos e te glorificarmos com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Gente, quando eu entrei aqui na igreja, hoje eu vim com a bola. Eu ouvi de tudo, sabe? As pessoas, queriam que eu jogasse com elas, o que ia fazer. Alguns fizeram assim, outros olharam um pouco. Pastor, vocês imaginam como é que já olhou, eu de lado, assim, um pouco desconfiado, né? O que vai acontecer? O Carlão ali aprovou, viu que está tudo bem, né? Eu fiquei pensando, sabe, quando eu ia jogar futebol, quando estava o momento, aquele que o juiz ia apitar para a gente entrar no campo, era bastante adrenalina, sabe? Aquela movimentação, o coração batia mais rápido, mas a gente não sabia o que ia acontecer ali. Sempre podia acontecer de tudo no campo, perdermos, ganharmos ou empatarmos. Mas o que eu sinto no meu coração, quando eu venho pregar a palavra de Deus, é algo diferente do que acontecia quando era o futebol. Porque eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai fazer morada no coração e ela transforma vidas para toda a eternidade. Eu estava vendo aqui, eu me emocionei ao ver que o Gilson, o Fernando, o Davi estão indo para a Espanha. E aconteceu um fato hoje, eu também já fui para a Espanha, já morei lá 7 anos, e Deus cuidou da gente lá. Hoje eu estava com saudade da minha mãe, faz um mês que ela faleceu. Antes de eu pregar, sempre eu falava com ela e orava, e ela orava comigo. Hoje, quando eu cheguei, uma das primeiras pessoas a falar comigo foi a Maria do Carmo, e falou o seguinte: eu estava orando por você. Então, quero dizer que Deus supre as nossas necessidades. E Ele vai fazer a obra na vida de vocês. Busquem a Ele de todo o coração. A saudade sempre fica, e é importante a gente ter saudade mesmo, que é um sinal de que a gente gosta. Mas confiem em Deus e busquem a Ele, porque Ele vai fazer grandes coisas. Mas eu preciso falar da bola um pouco também. Então, eu me senti um pouco ridículo hoje trazendo a bola aqui para cá. Alguns falam assim, mas o que você está fazendo com essa bola? O que é que está... né? Alguns rindo, alguns fazendo gozações, piadinhas, né? Como eu falei, o pastor olhando um pouco desconfiado. Isso me faz pensar, quando nós que somos conhecedores da palavra de Deus, crentes, quando a gente está fora do nosso lugar, acontece isso, fora do propósito de Deus, aquilo que Deus preparou para que a gente pudesse fazer e andar, porque Deus nos criou com propósitos bem definidos. E nós vamos estudar sobre isso hoje, quais os propósitos que Deus tem para a nossa vida. A bola, se eu estivesse num boteco, ou por exemplo, na esquina ali, se você chegasse, o pastor, o presbítero, alguém encontrasse ali comigo, eu me sentiria muito envergonhado, porque seria desagradável. Já pensou se a gente encontra você quando vai na sua casa e você está sentado na sala e assistindo um filme, eu sento-me ali também, e às vezes tem cenas imorais, pornográficas. Isso nos traz muita vergonha, porque não é particular, não é uma coisa que está relacionada a nós. A nossa vida é diferente. Quando nós fazemos algo assim, sai fora, está muito errado, fora do normal. A gente às vezes vai se acostumando com as coisas dessa vida, e no nosso mundo, tantas coisas estão erradas,
Mas a gente parece que vai se acostumando e se amoldando a elas. Todo mundo faz, todo mundo rouba, todo mundo mente, todo mundo engana. E a Bíblia nos fala que nós precisamos ser irrepreensíveis. A bola, ela foi feita para jogar futebol. O lugar dela é no campo de futebol, ou na chácara lá do Cícero, né, Cícero, da Maria. Nos sábados a gente costuma jogar, é o local certo para ela. Ela está feita para isso. A gente aqui, eu posso até jogá-la no meio aqui, a gente pode rir um pouquinho das brincadeiras, fazer umas embaixadas, algo, mas o propósito dela é quando ela é jogada num campo, principalmente daqui 60 dias, quando lá na Rússia começar a Copa do Mundo e a bola rolar, ela vai estar no lugar certo, que ela foi preparada, o propósito que ela foi criada, foi para isso, para estar ali no campo e ser bem tratada, né? Que alguns jogadores maltratam a bola, né? Não batem bem, né? O que acontece quando a bola entra bem lá no ângulo, aquele golaço, 1-0 Brasil contra a Alemanha, aí nós vamos ser campeão, né? Vai ser muita emoção, tudo que está acontecendo. O alvo dela é o gol. A nossa vida, nós podemos compará-la com a bola. A bola foi feita com esse propósito. A nossa vida, gente, pensa bem, isso aqui é feito de couro, é um material, coisa muito simples e básica, mas ela tem um propósito definido. Agora, a sua vida e a minha foram feitas de uma maneira impressionante. Pense no cérebro que Deus colocou em nós, na visão, na audição, nos sentimentos, na sensibilidade. Quantos elementos, milhões e milhões de elementos, células e tudo, que Deus colocou em nós. E será que Ele não fez com propósitos definidos e claros? Deus tem propósitos também para a nossa vida. Ele não quer que a gente fique por aí fazendo o que nos dá na cabeça. Ele quer que nós ouçamos a sua voz e obedeçamos a Ele. Assim como a bola, nós podemos brincar um pouco e entretermos aqui, mas logo fica aborrecido, porque o certo é naqueles 90 minutos. A nossa vida, a gente pode fazer o que quiser. Longe dos propósitos de Deus, podemos ter algum prazer, alguma satisfação, mas não é completa. Jesus, gente, eu estou fazendo comparação com a bola, a nossa vida com a bola. Jesus mesmo fez comparações. Jesus comparou que Ele era a porta. Jesus falou que Ele era o caminho. Jesus falou que Ele era a videira. Jesus falou, fazendo analogias, que era o pão, que era a água, que era a luz. Coisas básicas, elementares, que as pessoas conheciam, que sabiam e que podiam entender. Eu vou deixar até a bola aqui já, porque já está bem o que eu já falei bastante dela, não quero falar mais. O lugar certo aqui é da Bíblia, da palavra de Deus, eu concordo. Deus nos fez com propósitos. E dos propósitos mais definidos que Deus coloca aqui no livro de Efésios, ao estudar o livro todo, a gente vai vendo algumas coisas impressionantes. Nesse texto que nós lemos aqui, vai sendo falado um dos principais propósitos da nossa vida. E qual é? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes de tudo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Olha que objetivo claro e definido que Deus fez, para que eu e você sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em outro texto, o apóstolo Pedro confirma isso: sede santos, porque eu sou santo.
Deus quer santidade da nossa vida. É ser puro, imaculado, é inocente, que tem bom coração, separado, que não merece repreensão, perfeito, correto. Todos nós somos pecadores, merecíamos a morte, o castigo eterno, mas Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, a fim de que a gente se tornasse filhos, pessoas separadas, santificadas pelo sangue de Jesus, propriedades exclusivas de Deus. Quem recebe a Jesus se torna santo, purificado, lavado. Na Igreja Católica, eles tornam uma pessoa santa quando a pessoa morre e que ela tenha feito muitas boas obras. Só que a pessoa não foi santa. Ela se torna santa depois de morta. O Evangelho é diferente. Vemos que Deus nos torna santos aqui mesmo, mesmo a gente sendo ainda pecadores. Que privilégio, que responsabilidade também. Deus nos separou. Ser santo é ser separado, e nós somos separados para Deus. Então nós devemos refletir muito sobre o amor de Deus, sobre o perdão que nós recebemos e a glória de Deus. Então é por isso que agora, como nós recebemos um perdão tão grande, nós não merecíamos, nós não éramos melhores do que ninguém. E Deus foi lá e nos separou. Ele nos separou. E agora o que Ele quer de nós? Ele quer que nós possamos refletir o amor dEle, a santidade, que Deus é santo. E nós precisamos refletir essa santidade na nossa vida para honrar e glorificar a Deus. Então nós já não podemos fazer como as pessoas no mundo normalmente fazem. Olha, todo mundo mente, engana, briga, xinga, fala mal dos outros, tem maldade. Nós precisamos fazer diferença nesse mundo. A Bíblia nos fala que pelos frutos os conhecereis. Que frutos que nós podemos dar? É da nossa vida, é da nossa palavra, pensamento, atitudes, ações. Quais têm sido as nossas atitudes? Tem sido de santidade ou tem sido de coisas erradas? Estamos num mundo em que a ideologia de gênero não é um problema agora, né? Está ficando tudo muito natural. Adulterar está um pouco, roubar, se corromper, não pagar impostos. Dizemos, todo mundo faz isso. Realmente, uma grande maioria faz. E parece que é muito normal. Mas Deus nos separou para a gente ser diferente, para a gente fazer diferença, para sermos santos, irrepreensíveis. O pecado do crente, da vida do crente, é pior do que da do descrente. Porque quando a gente conhece a Jesus, a Deus, a gente sabe a sua vontade, a gente está desobedecendo a Ele. A Bíblia nos diz em Efésios também, capítulo 2, todo esse livro de Efésios vem falar sobre andar com Deus, a nossa vivência. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou para que a gente tivesse boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas Ele preparou para que a gente fosse salvo, Ele nos separou, e é para a gente, em consequência disso, um reflexo disso, que nós tenhamos santidade, que nós tenhamos boas obras. Nós fomos criados para que andássemos nelas. E que tipo de obras são essas que Deus fala? E aqui nós vamos começando a ver uma que é bem clara. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos
e irrepreensíveis. O que é ser santo? Gente, começa no pensamento. O salmista diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Então Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Em Filipenses 4:8 também fala algo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Deus está preocupado com o seu pensamento. Não pense que está escondido, ninguém viu, ninguém ouviu você falar, mas você está pensando, é pecado, é coisa errada, não é santo. Deus está interessado e preocupado porque Ele te separou para ser dele, para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Num texto também fala o seguinte: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Na época depois dos 7 anos, se liberava escravos, mas muitas vezes começaram a pensar maldades. E Deus olha para isso. Deus não vê apenas o exterior, como nós olhamos para uns aos outros e achamos a aparência que está boa. Deus olha o coração, e Ele sabe o que está no nosso pensamento também. Deus quer também que as nossas palavras sejam diferentes. Muitas vezes nós não damos valor às palavras, porque achamos que o vento as leva. Mas a Bíblia nos fala que, assim, o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. O que tem saído das nossas bocas, da nossa palavra? Falamos tantas coisas, muitas e muitas vezes coisas ruins. Falamos mal dos outros, falamos coisas desagradáveis para os outros. E às vezes, principalmente com as pessoas mais próximas a nós, pais, filhos, marido, mulher, entristecemos a eles, machucamos, deixamos feridas profundas, mágoas, ressentimentos por causa de palavras malditas, palavras duras, palavras sem amor, palavras de raiva, palavras que causam tristeza, lembranças do passado, reclamações, murmurações, xingamentos, palavras ásperas, malícias. Nós podemos destruir uma vida, uma pessoa com as palavras. Deixamos traumas em crianças. Crianças às vezes são formadas: você não presta, você não vai ser ninguém, você não é isso, você é igual sua mãe ou é igual seu pai, e tantas coisas assim. Deus não nos fez para sermos dessa maneira. No livro de Efésios, pelo menos 8 vezes, o verbo andar é colocado como no sentido de viver. Para a gente, a maneira que nós devemos andar por aqui. E é interessante a gente ler esse livro da Bíblia, porque em Efésios 2:3 diz, por exemplo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós fomos criados para boas obras, e as boas palavras estão incluídas.
A Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Diz para nós assim, que a vossa palavra seja sempre, sempre, hein, agradável. Será que a nossa palavra tem sido sempre agradável? Nós fomos chamados para sermos diferentes. As nossas palavras devem mostrar Jesus. As nossas palavras devem mostrar a diferença, a presença de Deus na nossa vida. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Gente, o padrão de Deus é o mais elevado que pode existir, gente. E nós temos que buscar o padrão de Deus, não o padrão do mundo. Nos amoldarmos a essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós devemos buscar santidade. Em Efésios 4:1 diz, no andar ali, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E na sequência fala com quê? Que maneira? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Será que a gente tem suportado, dado um suporte, estar ao lado um do outro em amor? Quantas vezes nós estamos falando mal do outro? Deus quer que nós vivamos de uma maneira diferente, sermos transformados. Efésios 4:17 diz, não mais andeis como também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, sem entendimento, alheios à vida de Deus, insensíveis. É muita coisa, esse livro é um livro muito denso. E ele fala da nossa maneira de viver, do nosso dia a dia, fala sobre casamento, fala sobre relacionamento, fala sobre atitudes, sobre todas as coisas. O que nós precisamos mudar? Ter santidade. Por exemplo, agora, nesse final do mês, está terminando a declaração de imposto de renda. Como é que você faz a declaração? Você coloca algumas mentiras? Você vai ter benefícios, você vai receber de volta mais algum dinheiro? Todo mundo faz isso? Está correto? Diante de Deus? A nossa vida, gente, tem que ser de santidade. Nós não podemos sonegar, é mentira, é engano. E Deus está vendo. E tem gente que não entende por que sua casa não é abençoada, que não tem paz, é sempre aquele distúrbio, tantas coisas. Em Efésios 5:2 diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. É andar em amor, amor uns com os outros, nos nossos relacionamentos, sede imitadores de Deus. No capítulo 5, versículo 8 e 9, fala que antes, outrora, erais trevas. Nós estávamos todos no pecado, mas nós fomos separados por Deus. Porém agora, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, ou vivei como filhos da luz. E diz o seguinte, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha o que o nosso país está vivendo, gente. Não tem tido nada de bondade, justiça não passa nem perto, verdade não existe. Sejam dos corruptores, seja da nossa vida diária, seja na escola dos nossos filhos, o que for. Nós temos vivido um tempo terrível. Não temos visto bondade, justiça nenhuma, tampouco verdade. Efésios 5:15 diz, portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, e sim como sábios. Deus quer que a gente seja sábio, que a gente seja santo. É não ser insensato, é compreender a vontade do Senhor, é não se embriagar, ele fala para a gente conversar entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. É isso que tem estado no nosso coração, na nossa mente, na nossa semana toda. Aqui a gente canta. O que nós temos cantado ali fora? Ou o que nós temos falado com as pessoas? É a respeito desse livro, dessa palavra? Nós temos transmitido Jesus, o amor de Jesus para as pessoas? Efésios 2:2 diz que andastes outrora segundo o curso deste mundo. No versículo 3 diz, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. E assim, nós vamos vendo muitas coisas. Deus nos mostra aqui também, do versículo 3 ao versículo 14, onde nós lemos, é a maior sentença contínua, assim, da Bíblia. É muito grande. O apóstolo, ele começa a falar do que Deus fez na sua vida e na minha. E eu acho que ele foi, assim, atropelando, tomando fôlego, e ia falando mais e vendo coisas do que Deus fez. Que Ele nos redimiu, que Ele nos salvou, que Ele nos purificou, que Ele nos separou para o louvor da sua glória, pela riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós. Ele fez coisas extraordinárias na nossa vida. E uma das coisas que nós falamos é que o fim principal do homem é glorificar a Deus, porque Deus é bom. E Ele fez grandes coisas por nós e continua fazendo. E como é que a gente pode glorificar a Deus? É dando um dinheiro aqui, como se Deus precisasse do seu dinheiro, do meu dinheiro? Deus quer a nossa vida transformada. É isso que Ele quer. Que a nossa vida seja uma vida santa, uma vida pura, uma vida que reflete Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Jesus. Para o louvor da sua glória. Outra coisa que está aqui inserida nesse texto também no versículo 13, que fala em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. O evangelho é crido quando a gente propaga, quando a gente fala do evangelho. Em outro texto a gente vê o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E para quem que é isso? Isso é chamado da grande comissão. Quem está comissionado aí? Os pastores somente, os missionários? Somos todos nós. Ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. E será que nós temos feito isso? Buscado fazer? Fazei discípulos de todas as nações. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, no ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos semear essa palavra aonde nós estamos, no trabalho, na escola, com os amigos, no lazer, aonde for, nós temos que levar a vida de Jesus ali. Cada um tem um lugar especial para estar com amigos, com pessoas. E aonde você está comissionado para pregar o evangelho e para falar de Jesus. E Deus quer isso na nossa vida. Não é o pastor que tem a obrigação de estar lá não, para pregar para você. Lá no campo de futebol, quantas vezes eu precisava falar de Jesus ali,
para alguma pessoa que estava precisando, não tinha jeito do pastor ir lá. Cada um de nós, Deus nos capacita e nos prepara e nos coloca nos lugares onde Ele crê que é o melhor para nós e Ele quer que a gente seja instrumento nas suas mãos. Gente, é maravilhoso ser um instrumento de Deus. Não é a gente que converte pessoas. A gente fala do amor de Jesus e a gente vê conversões. Deus trabalha naquelas vidas. O mundo precisa conhecer a Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Essa é uma missão nossa. Você está atingindo o seu alvo? Você está marcando o gol? Gol, gente, significa objetivo, alvo. Você tem alcançado o objetivo que Deus colocou para você? Como é que está a sua vida? Desculpa a expressão, mas no nosso Brasil, a gente tem uma expressão, diz que a pessoa é uma bola murcha ou uma bola cheia. Tem gente que é um crente bola murcha. Você já chutou uma bola murcha? Ela vai sem direção, ela não serve para nada. A bola tem que estar cheia, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, com conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos manejar essa palavra com conhecimento. A gente precisa vir na escola dominical para aprender a estudar mesmo a Bíblia. E na nossa casa, sozinhos também. Diariamente, estarmos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser santos. Você está fazendo o que Deus quer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, por seu intermédio. Não é pelo seu poder, não é pelo meu poder, é o poder de Deus. Mas é maravilhoso a gente ser um instrumento nas mãos de Deus. Que nós possamos ser santos, que nós possamos ser irrepreensíveis, que nós possamos ser para louvor da glória de Deus e que nós possamos pregar esse Evangelho, aonde que nós formos, não nos envergonharmos dele, mas temos realmente a responsabilidade de onde a gente estiver, lançar essa palavra que não volta vazia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra é colocada no nosso meio e a Tua palavra é viva e eficaz. O Senhor pede de nós, Pai, santificação, pureza, no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, Pai, nos nossos relacionamentos. E eu quero te pedir que o Senhor venha capacitar a cada um aqui, Pai, para viver uma vida santa, uma vida separada para o Senhor, para te glorificar, porque o Senhor nos separou com amor eterno, Pai. O Senhor tem nos presenteado com tantas bênçãos. O Senhor tem alegrado o nosso coração com tantas coisas. Nos ajude a sermos gratos, a reconhecermos, ó Pai, o grande perdão, a Tua misericórdia, a Tua grande salvação. E que possamos ser luz neste mundo, que possamos ser sal aqui na terra, que possamos ser crentes, bolas cheias mesmo, Pai. Que possamos caminhar com o Senhor cada dia. Vem perdoar os nossos pecados, nos purificar de todo mal e nos ajudar, ó Pai, nessa caminhada que não é fácil, mas que possamos ser revestidos de toda a armadura do Senhor, ó Pai, para estarmos preparados para enfrentar o nosso inimigo, para enfrentar as lutas que virão, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te suplico isso, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada,
uma semana na tua presença, Pai, e que possamos te buscar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.